Olá pessoal, esse vídeo é uma introdução à programação na linguagem Ruby e eu vou começar aqui com uma demonstração de como criar um site em Ruby em apenas 10 segundos. Então vamos lá, eu vou explicar tudo isso que eu vou fazer aqui. Então o código é esse aqui. Pronto, já está salvo automático, executo aqui e vou abrir aqui no navegador. Localhost, subiu aqui, porta 4567. Está aqui, Hello World. Então, isso é uma das coisas que é possível se fazer com a linguagem Ruby. Vou te mostrar aqui o que eu fiz. Eu usei aqui a linguagem Ruby mais um framework, na verdade um mini framework. Não é esse aqui. Não é o Ruby on Rails, o Ruby on Rails é um framework que a maioria das pessoas que usa Ruby costuma usar, mas eu usei um mais simples aqui, que é o Sinatra, que foi para fazer essa página. Lógico, Sinatra é para projetos menores e para exemplos como esse e para coisas bem simples e pequenas. É só uma demonstração para esse vídeo. O Sinatra, na verdade, é uma DSL, uma Domain Specific Language, para criação rápida de aplicações web usando Ruby, com um pouco esforço, com um pouco. Então, esse é um código com Sinatra. Mas eu não vim aqui nessa videoaula ficar falando sobre o Sinatra. Eu vou mostrar aqui a base da linguagem Ruby. Isso foi só uma demonstração. Eu vou mostrar aqui também uma estrutura de pastas de um código utilizando o framework Rails, usando o Ruby on Rails, mas não se assuste, é isso aqui. Parece complexo demais, mas na verdade não é. Grande parte dessas pastas aqui são geradas automaticamente. Código mesmo digitado para esse projeto aqui foi bem pouco, mas não vamos dar muita atenção a isso agora. Então, voltando aqui na programação Ruby, vou fechar aqui e mais tarde voltamos à web. Só explicar aqui, esse require é para incluir no meu projeto o Sinatra. E esse get aqui é isso que o Sinatra faz, ele te dá a possibilidade de tratar essa requisição, uma requisição HTTP, que é o que ocorre quando alguém acessa um site, e ele retorna aqui o Hello World, que foi um texto. Aqui no lugar disso poderia ser qualquer outra coisa, entendeu? Poderia ter uma aplicação inteira aqui, eu poderia estar usando outros arquivos, mas isso foi só um exemplo. Vou mostrar um código simples aqui utilizando o Ruby. Então 5 em Ruby tudo é um objeto, então eu posso fazer algo desse tipo, 5.times, e é bem simples de se ler e de se entender. Olha só, se você vê em inglês, é 5 ponto vezes 5 times é vezes em inglês, imprima, print, ninjadolinux.com.br. Então, vamos lá, já está salvo, ele salva automaticamente o VS Code, e aqui eu vou executar o meu arquivo, e aqui você vê 5.times, ou seja, ele imprimiu 5 vezes. Tudo é um objeto, incluindo um número. Vou botar um espaço. Você vê aqui. Poderia usar também o puts. Olha a diferença do puts. Puts, ao invés de colocar um do lado do outro, como o print faz, o puts ele pula uma linha. Então vamos lá, eu vou mostrar agora um pequeno loop. Vou deixar esse código aqui por enquanto para você ver. Mas eu vou deixar no print para não ocupar muitas linhas do meu terminal.
loop do print ninja Então vamos lá rodar ele. E aqui ele gerou, como ele não tem uma terminação, ele gerou um loop infinito. É bem simples o loop infinito em Ruby. Foi só isso, loop do end. O que está dentro aqui, ele vai repetir, se não tiver nada que faça ele terminar, ele vai repetir infinitamente. Eu criei aqui um loop infinito, que agora eu vou finalizar. Com Ctrl C eu finalizo. Então você viu como é simples fazer um loop while, e aqui também repetir 5 vezes. Foi bastante simples. E aqui vou mostrar como é um comentário. Isso é um comentário com caracteres jogo da velha. Eu crio comentários de uma linha. Então agora uma outra forma de você entender como funciona, como é a simplicidade de um código na linguagem Ruby. Olha só, exit unless, ou seja, saia a menos que restaurante include vou botar aqui o nome de um prato, peixe. Okay. Exit unless restaurante include peixe. Então aqui deveria existir isso aqui para ver se incluiria essa string como conteúdo. Isso foi só para você entender essa simplicidade que a linguagem Ruby te proporciona. Então vamos lá criar aqui um array. Então, algumas coisas de comer: queijo, peixe, mais o que? Hambúrguer. Um array de comidas, ponto, ek, ou seja, isso significa cada em inglês, ou seja, para cada um desses, comida, para cada um dos itens desse array, imprima comida. Comida, ponto, capitalize. Então, vou executar aqui. Vou tirar esses 5 times que está confundindo. Aqui. E executar novamente, ficou tudo aqui no final. E vou botar um espaço também, só para facilitar a visualização. Então tá aqui, queijo, peixe, hambúrguer. Mas olha aqui o que esse método capitalize faz. O capitalize, ele significa transformar o primeiro caractere em maiúsculo, em caps, em letra maiúscula. Ou seja, ele aqui tenta entender o que isso fez. Ou seja, para cada item aqui nesse array, para cada item, as strings queijo, peixe e hambúrguer, para cada item nesse array, imprima com o método capitalize, imprima com a primeira letra em maiúsculo. Então,
É bem simples de se entender comparado à sintaxe de outras linguagens. Esses aqui à direita são algumas empresas que utilizam Ruby on Rails, mas vamos lá. Esse não é um vídeo sobre Rails. No futuro vai ter outro vídeo mais especificamente sobre Rails, mas para você aprender a programar utilizando o framework Rails, antes você precisa saber a linguagem Ruby. Então eu vou declarar aqui uma variável igual 121.08, variável 2 igual 10. Ele já sabe, a linguagem já entende qual é o tipo, você não precisa declarar, não precisa colocar aqui como você faria em outra linguagem, não precisa colocar o int ou public int, assim você faria em outra linguagem, não precisa. Ele já sabe que é inteiro, o que isso é um número inteiro. Se fosse texto, ele já saberia. Se fosse algo como texto igual Ninja do Linux, ele já saberia que isso é uma string. Olha só, print texto. Tá vendo? Ninja do Linux. Vou botar aqui. Tá. Puts, variável embaixo. Puts, variável 2. Então vamos ver aqui o que isso faz. Sem o espaço, lógico. Não sei porque eu botei o espaço aqui. Mas vamos. Tá vendo aqui? Queijo, peixe, hambúrguer do exercício anterior que ainda tá aqui. Tirar. E Ninja do Linux 121.88. Por quê? Por que não pulou a linha? Porque eu usei o print. O print ele não pula uma linha no final. E porque o outro ficou na outra linha. O 121.08 saiu aqui. E o 10 na outra linha, porque eu tinha usado o puts. E o puts ele pula a linha. Então, eu poderia usar aqui o método capitalize, igual tem aqui em cima. Se você me vê olhando para o outro lado, é porque eu tenho dois monitores, então a câmera fica em um, só que o outro fica do lado. Texto.capitalize. Aqui. Você vê aqui ele começando com a letra maiúscula. Só que, infelizmente, não é possível fazer isso com um número. Aqui eu vou usar, vai dar um erro. Tá vendo aqui? Um defined method. Ou seja, isso é um método, só que um número, um inteiro, não tem esse método, apenas strings. Mais um exercício aqui. Vamos criar uma classe. Class carro marcas igual Ford, GM, Fiat. Então tá aqui, tá declarada uma classe. E agora eu vou mostrar aqui como capturar a entrada do teclado para você, quando o usuário digitar alguma coisa, poder tratar essa informação. Então vamos lá. Puts, digite seu nome igual gets, print, seja bem-vindo,
nome. Aqui digite seu nome, Cássio. Seja bem-vindo. Então, eu vou mostrar aqui como pegar informações de um servidor na internet. Então, vamos lá. Esse é um pouco mais avançado que os outros exercícios. Require net/http. Aqui, vou botar um site qualquer, www.hublang.org. Porta 80. Aqui você vai ver algumas semelhanças com exercícios anteriores que nós fizemos aqui. Então, olha só, vai ser isso daqui. Aqui você pode ver. Primeiro temos o require. O require serve para ter acesso aos recursos, HTTP. E aqui, HTTP start, o endereço do site, do servidor, né? A porta. E aqui o método get e um arquivo. Então vamos lá executar isso aqui. Pode ver, é um arquivo de texto. Eu vou te mostrar aqui no navegador. Eu poderia abrir, por exemplo, copiar aqui. Esse é o site do Hub. Botar aqui /en /about license.txt. Vocês podem ver que é o mesmo texto, mas nem sempre isso funciona dessa forma. Tem sites que, por exemplo, o conteúdo não aparece. Vamos tentar aqui direto no raiz. Você pode ver aqui, quando eu uso isso com o raiz, ele aparece aqui, pega o código fonte, pega parte do código fonte da página. Tem site que não funciona. Vou tentar aqui, por exemplo, ninjadolinux.com.br. Aqui pode ver que ele deu uma mensagem de erro. Ele não está digitado errado aqui. Ele se comportou de uma forma um pouco estranha, não exibiu aqui, mas já era o que eu imaginava que fosse acontecer nesse exemplo. Então o Hub é uma linguagem bastante poderosa. Originalmente a linguagem Hub foi desenvolvida e planejada no Japão em 1995 pelo Yukihiro Matsumoto. A linguagem de programação Hub é uma linguagem de programação interpretada, multiparadigma, de tipagem dinâmica e forte, com um gerenciamento automático de memória e pode ser usada como linguagem de script. Não confunda a linguagem
com o seu framework Ruby on Rails, com o framework Rails, que geralmente é usado junto com a linguagem Ruby pela maioria dos desenvolvedores web que usam essa linguagem, sendo assim chamado junto com o framework de Ruby on Rails. O Yukihiro queria uma linguagem mais orientada a objeto que Python e mais poderosa que Perl. A linguagem foi inspirada principalmente em Python, Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp, suportando programação funcional, orientada a objetos, imperativa e reflexiva. Ruby é muito similar em vários aspectos a Python. Se você é programador Python, provavelmente conseguiu perceber algumas dessas similaridades, inclusive o fato de ser uma linguagem bem simples e que com poucas linhas você consegue grande resultado. Então, de acordo com uma pesquisa conduzida pela RedMonk, Ruby está entre as 10 linguagens de programação mais populares do mundo e temos frameworks como Ruby on Rails. Com o Ruby on Rails é possível desenvolver aplicações web de forma muito mais rápida e divertida. Ele vem acompanhado com tudo que você precisa para criar qualquer tipo de aplicativo web que você imaginar. Foi lançado em 2004 e o framework já está sendo usado por diversas empresas e aplicativos, entre eles o GitHub, o Airbnb e algumas outras. E é um software open source e gratuito. E além do Rails, que é o mais usado na grande maioria das empresas, temos o Sinatra, que é uma DSL, é uma Domain Specific Language, ou linguagem específica para um domínio, que nesse caso é para tratar requisições HTTP, ou seja, para o web, feito para criar rapidamente aplicações web com o mínimo de esforço, como eu mostrei no início desse vídeo, e foi projetado e desenvolvido por Blake Miserani na Califórnia. E Sinatra é mais simples que Rails e eu recomendo que você use para projetos pequenos. E quando você estiver começando, se você ainda não aprendeu o Ruby on Rails, Sinatra é uma forma muito mais simples de se você desenvolver para a web. Não tem nem 10%, nem 20% dos recursos do Rails, tá? Mas é a simplicidade que é o diferencial, não é a quantidade de recursos. Se você está aprendendo Rails ou está aprendendo Ruby, eu recomendo que você aprenda Sinatra antes do Ruby, porque você aprende muito rápido e ele te ajuda a entender melhor como as coisas se encaixam. O Ruby automatiza muitas coisas. Sinatra é ótimo para criar pequenos projetos e MVPs. E agora, como sempre, eu vou recomendar materiais de estudo onde você pode se aprofundar. Então, vou pegar o link aqui. Esse daqui é um livro de introdução a Rails. Eu vou colocar aqui um livro free que você pode assistir online. Você pode ler online. Poignant Guide. Em inglês, tá? Do autor Why Deluxe Chief. É esse livro aqui. Tem alguns desenhos, algumas imagens. É um ótimo livro de introdução ao Ruby. Outro material que eu recomendo é o material de introdução ao Sinatra, que tem no próprio site do Sinatra. Que temos aqui alguns exemplos de código para você praticar o Sinatra. E eu recomendo também o livro Desenvolvimento Web Ágil com Ruby on Rails, do autor DHH, que é o criador do Ruby on Rails. Esse livro aqui. Na versão mais recente, não é nem ele, é uma outra pessoa, mas as primeiras versões foram escritas por ele e também por outro autor que é um dos signatários do Manifesto do Desenvolvimento Ágil de Software. Esse livro aqui, essa é a capa de uma das versões antigas, a versão atual é o da versão 6, que é o mais novo. Então esses são os materiais de estudo que eu recomendo. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima videoaula. Então, se você gostou do vídeo, dá o like, clique em gostei, se inscreva no meu canal,
clicando em se inscrever e marca o sininho para ativar as notificações para você ficar sabendo quando vai ter o próximo vídeo. Então é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. E se você quer que eu faça mais vídeos sobre Hub e também sobre Hub on Rails, deixa um comentário aqui embaixo mostrando o seu interesse por esse tipo de conteúdo. Então é isso e obrigado e até a próxima.